Era uma vez, havia um jovem que vivia em uma pequena vila no pé de uma montanha. Esse jovem era conhecido em toda a vila por sua preguiça. Ele passava seus dias deitado à sombra de uma árvore, cochilando e sonhando acordado, enquanto os outros aldeões trabalhavam nos campos e oficinas. Um dia, um sábio monge idoso chegou à vila e chamou o jovem até ele. "Meu filho", disse o monge, "eu tenho uma tarefa para você. Quero que você suba até o topo daquela montanha e traga uma única pena do pico mais alto." O jovem olhou para a montanha e zombou. "Isso é impossível", disse ele. "Eu sou muito preguiçoso para subir até lá em cima." O monge sorriu e disse: "Mas você vê, a pena que procuro não está na própria montanha. Ela está do outro lado da montanha, em uma caverna que só pode ser alcançada subindo até o topo e descendo pelo outro lado." O jovem ficou intrigado. Ele nunca tinha ouvido falar dessa pena, e a ideia de uma tarefa tão única despertou sua curiosidade. Então ele decidiu aceitar o desafio do monge. A escalada foi longa e árdua, e o jovem logo se viu sem fôlego e suando profusamente. Mas à medida que subia cada vez mais alto, começou a sentir uma sensação de exaltação e empolgação que nunca havia sentido antes. Quando finalmente alcançou o pico, estava exausto, mas radiante. Olhou para a vista deslumbrante diante de si e sentiu uma sensação de realização que nunca havia experimentado antes. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O jovem precisava descer pelo outro lado da montanha e encontrar a caverna onde se dizia que estava a pena. A descida foi ainda mais perigosa do que a escalada, e o jovem tropeçou e caiu muitas vezes. Mas perseverou, impulsionado pela promessa da pena que estava à sua frente. E quando finalmente chegou à caverna, viu a pena lá, brilhando a luz que entrava pela entrada. Ele pegou a pena e maravilhou-se com sua beleza. Mas então, percebeu que tinha um problema. Como iria voltar à montanha e devolver a pena ao monge? Por um momento, o jovem considerou desistir, mas então ele se lembrou da sensação de realização e orgulho que havia sentido quando alcançou o pico da montanha. Ele sabia que tinha a força e a determinação para fazer isso novamente, então escalou de volta à montanha. Com os músculos doendo e os pulmões queimando, ele não desistiu. Ele se esforçou para continuar, impulsionado pelo conhecimento de que havia superado sua própria preguiça e alcançado algo verdadeiramente notável. Quando finalmente chegou até o monge e lhe entregou a pena, o monge sorriu e disse: "Muito bem, meu filho, você aprendeu uma lição importante hoje. Preguiça não é algo a ser aceito ou tolerado, é um desafio a ser superado, um obstáculo a ser pulado." O jovem assentiu, entendendo a sabedoria das palavras do monge. Ele percebeu que sempre foi capaz de grandes coisas, mas que sua preguiça o havia segurado. Agora ele sabia que tinha a força e a determinação para superar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. A lição do desafio do monge é que quando nos esforçamos para alcançar nossos objetivos, mesmo quando parecem impossíveis, descobrimos uma força e resiliência dentro de nós que nunca soubemos que existia. Para superar a preguiça, devemos nos desafiar e estabelecer metas ambiciosas, não importa o quão difícil possam parecer. Devemos nos empurrar além dos nossos limites e perseverar, mesmo quando enfrentamos contratempos e obstáculos. Também devemos cultivar disciplina e consistência em nossos hábitos e rotinas diárias. Ao estabelecer uma programação e segui-la, podemos desenvolver bons hábitos que nos ajudam a manter o foco e ser produtivos, mesmo quando não temos vontade. Em última análise, superar a preguiça exige disposição para sair da nossa zona de conforto e abraçar os desafios e oportunidades que estão por vir.